Vamos orar para nós iniciarmos a nossa aula, amém? Senhor, nós te damos graças, Deus, por esse dia. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela tua fidelidade, pelo teu amor, porque até que o Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado e tem operado sobre as nossas vidas. Nós clamamos a ti agora, Deus, que tu fales, Senhor, aos nossos corações, que o teu Espírito Santo, ó Deus, nos dirija em tudo, e assim, ó Pai, o nome do Senhor seja glorificado. Ó Deus, fala aos nossos corações, edificando no Senhor, nos levando, Senhor, ao propósito do Senhor, e o seu nome, Senhor, seja exaltado e glorificado acima de todo nome. É o que eu oro ao Senhor nesta manhã e te dou graças, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom, nossa aula de hoje nós vamos falar, então, todos me ouvem, né? Nós vamos falar sobre orar uns pelos outros, né? Orai uns pelos outros. Os irmãos viram aí os textos durante a semana, e o texto que eu separei para nós iniciarmos é o texto de 1 Pedro 4, 7 a 10, né? É o texto básico que a revista nos mostra, e ele fala assim: já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Então, ele fala acerca de nós, sobretudo, né, termos ardente amor uns para com os outros. E fala também acerca do vigiai em oração. É interessante quando a gente começa a pensar sobre vigiar em oração, né? Então, a gente trazemos à nossa mente a figura de um vigia ou de um sentinela, é aquele que sempre está em alerta, aquele que sempre se mantém com os olhos bem abertos, fixos no propósito. E aí o vigiar em oração é apresentar-se em primeiro lugar, estando na brecha realmente, tampando a brecha, e não permitindo que o inimigo adentre, não permitindo que o inimigo venha a operar sobre as nossas vidas. Então, Paulo aqui diz que nós temos que estar sempre alertas, vigiando e orando. Essa é a instrução dele para as nossas vidas, né? Que nós estejamos em todo o tempo vigiando, orando, estando sempre como sentinelas, realmente, na presença do Senhor. E aí passei a ler algumas coisas, e antes achei um outro livro e estava lendo um pouco sobre ele esses dias, e aí tracei alguns tópicos para nós conversarmos um pouquinho. Toda vez que a gente fala sobre oração, todos nós sabemos o que é oração, né? Todos nós sabemos o que é oração, aquilo que nós devemos fazer, que convém orar, que devemos estar sempre orando. E pensando nisso, um aspecto da oração é nós entrarmos realmente em uma batalha. Toda vez que nós oramos, nós estamos orando, nós entramos em uma batalha espiritual, uma batalha onde nós buscamos de Deus um favor e intercedemos pelos nossos irmãos, buscando aquilo que nós queremos, desejamos diante do Senhor, dentro sempre da vontade de Deus, seja feita a vontade do Senhor, mas nós clamamos a Deus, nós aprendemos então a orar e a buscar a Deus, para que o Senhor opere e para que nós sejamos alcançados. Então o apóstolo Paulo, ele nos desafia a estarmos realmente nessa batalha. Como crentes, nós vivamos em oração. Então, Efésios 6:18, ele diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Então, partindo desse propósito, o Senhor Jesus, ele quer nos ensinar cada uma das estratégias referentes à oração como uma batalha, como uma busca realmente, como aquele que acredita e aquele que se coloca, então, como eu disse, na brecha, buscando do Senhor essa provisão, buscando do Senhor essa direção para que Deus faça em todo o tempo. Então, pensando nisso, ontem eu estava aqui escrevendo algumas coisas e eu me lembrei, Deus nos leva, muitas vezes, a orarmos e junto com a oração, o jejum. Deus quer nos preparar
é isso que eu senti no meu coração ontem, Deus quer nos preparar para algumas coisas sempre. Deus sempre nos avisa, Deus sempre nos leva a vigiarmos em oração, a estarmos preparados e a buscarmos realmente o favor de Deus para as nossas vidas. E escrevendo aqui algumas coisas ontem, lendo essa questão de uma batalha espiritual, de que certamente Deus quer nos alcançar e nos levar a um patamar maior de oração e uma busca maior em oração, uma busca maior pelas nossas vidas, pelos nossos entes queridos, pela igreja de uma forma geral, que Deus fortaleça os irmãos. Então, quando nós nos colocamos no lugar do outro, que é a questão do intercessor, você se colocar no lugar do outro, você busca o favor para o outro. Você busca de Deus algo para aquela vida. Então, Deus nos leva em oração e muitas vezes nos prepara também com jejuns para que nós sejamos fortalecidos no Senhor, para que nós possamos vencer. E ontem, lembrando sobre isso e lendo sobre isso, certamente se eu perguntar aqui, se os irmãos lembram de alguma situação que Deus os levou a orar um pouco mais, ou os colocou em jejum para que vocês, Deus, o Espírito Santo de Deus te moveu para que você estivesse fazendo alguma coisa, certamente cada um de nós vamos ter uma experiência com essa palavra, com a busca de Deus e com o jejum. E estava aqui ontem anotando algumas coisas e me lembrei de um fato, e aí senti no coração de comentar, né? Quando nós estávamos ainda na casa antiga, onde é a igreja hoje, nós fazíamos os cultos de quarta-feira e teve um período, eu não me lembro a data ao certo, mas Deus me levou a ficar orando por 2 dias e me levou a jejuar 2 dias. Então, eu estive fazendo um jejum numa segunda e numa terça-feira e nós tínhamos um culto na quarta-feira. E eu me lembro que nessa época nós tínhamos um vigia que ficava ali na rua, ele trabalhava ali na rua. E quando nós chegamos aquele dia, o presbítero André estava na igreja, e quando a gente chegou naquele dia, ele entrou e ele ficou ali com a gente no começo do culto. Eu não lembro quantas pessoas estavam no culto nesse dia. E nós estávamos ali e tal, e aquele homem começou a ficar muito incomodado, muito estranho, e ele pediu para ir até o banheiro. O nosso banheiro, os seus irmãos lembram, ele era dentro da cozinha. E eu fui um pouco atrás dele, não sei porquê, ele entrou e eu logo depois fui atrás dele. E ele ficou ali dentro, quando ele saiu, ele olhou para mim e disse assim, eu não consegui vir fazer aquilo que eu vim fazer essa noite. Eu não consegui fazer aquilo que eu vim fazer. Aí eu olhei para ele e disse assim, eu sei, porque Deus é maior. Aí ele ficou todo irritado e quis ir embora, ele foi saindo. E quando ele foi saindo pela porta, ele olhou para trás e disse assim, cuidado com a sua alma. Eu disse, minha alma pertence ao Senhor Jesus. Por que eu lembrei disso ontem? Porque é uma batalha realmente a oração, é uma busca realmente. E Deus então nos leva para que nós oremos e para que nós busquemos do Senhor, para que Ele nos livre de algumas coisas. Eu não sei o que Ele ia fazer naquela noite, eu não sei qual era a intenção dele. E depois daquele dia, eu nunca mais vi ele naquela rua. Na nossa rua. Nunca mais vi ele ali. Eu não sei se ele saiu dali ou se ele... Eu não sei qual que era a ideia. Eu sei o que Deus me levou a imaginar e a pensar. Deus nos livrou de algo que poderia acontecer naquele dia. Então, Deus sempre nos leva, Deus sempre nos mostra o que Deus quer fazer com cada um de nós que temos participado de cada uma dessas aulas. Se os irmãos forem lembrar de cada um dos tópicos das aulas, como a revista diz, nós trabalhamos sobre assuntos pertinentes a nós, a nossa comunhão, a nossa instrução uns para com os outros, nosso cuidado uns para com os outros. Então, não está na mão de um nem na mão de outro, é um cuidado em geral uns para com os outros, para que Deus opere, Deus faça aquilo que Ele quer fazer com as nossas vidas. A construção de todos esses temas, a construção de cada um dos temas que nós conversamos ao longo desse período, é para que nós olhemos realmente e vejamos Deus operando e trabalhando de uma forma a nos levar a um patamar mais elevado, a uma busca maior de Deus, a uma dedicação maior à obra do Senhor, a uma intensidade maior na comunhão com Deus, com os irmãos e com Deus. Porque nós só conseguimos ter isso, nessa comunhão maior, se o centro de todas as coisas forem o Senhor sobre as nossas vidas. Se nós realmente olharmos e vermos o Senhor trabalhando e o Senhor operando sobre nós.
né? O Senhor nos levando a vivenciarmos tudo isso. Então, queridos, nessa manhã, dentro desse contexto, nós precisamos entender e aprender a prevalecer em oração. Nós precisamos prevalecer em oração. Nós precisamos estar dispostos como bons dispenseiros, como diz o texto, receber do Senhor e ter o que dar. Então, nós precisamos prevalecer em aprender, prevalecer em estar em oração, ter o desejo profundo em participar de oração, ter sucesso face às dificuldades, vencer, triunfar em Cristo Jesus. Então, é a certeza que nós temos que ter no nosso coração que, assim, Deus continua respondendo orações. Deus continua nos fazendo novas criaturas. Deus está trabalhando sobre as nossas vidas e Deus vai nos levar a triunfar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, naquilo que o Senhor tem para cada um de nós, naquilo que o Senhor está colocando nas nossas mãos para fazer. Deus, então, vai nos levar a esse propósito que Deus tem traçado, que Deus tem trabalhado. E isso parte de cada um de nós como membros individuais e como membros do corpo da igreja, de Cristo, que formamos a igreja. Então, eu penso e eu entendo que cada um de vocês que tem participado das aulas, que estão aqui nessa manhã, e também os irmãos da igreja que vão ser incentivados por cada um de nós, nós vamos ser trabalhados pelo Senhor para que nós cheguemos a esse objetivo do Senhor, prevalecermos. Então, é fortalecer um ao outro, é prevalecer em oração, nós lembrarmos realmente como a Ana falou ontem, né? Acerca do sonho que teve, Deus nos lembrar realmente, conta quantas, né? Até a música mesmo diz, conta quantas bênçãos. Então, põe numa balança o que Deus já fez e o que Deus está fazendo. E prevaleça em oração, e continue em oração, e continue na busca, e continue querendo orar pelos irmãos, orar uns pelos outros. Quando nós oramos por uma pessoa, dobramos nossos joelhos, nós reconhecemos que Deus é o Senhor. Quando nós intercedemos por alguém, por uma vida, naquela luta que ela está passando, nós dizemos para Deus, é como se nós colocamos nossa vida diante do Senhor e dizemos, Senhor, ouve aquele clamor. Nós fazemos, é como a nossa oração, ela faz uma fileira realmente diante da situação, para que o inimigo não venha adentrar, para que o inimigo não venha roubar e para que o inimigo não venha afetar aquele que está passando dificuldades. Dificuldades todos nós passamos, situações difíceis, situações complicadas, nós temos vindo de um período difícil, um período onde nós fomos obrigados a nos afastar, onde foi tirado de nós a comunhão momentânea, vou colocar dessa forma, que nós estávamos vivenciando. Então, tivemos que viver períodos de isolamento, estamos vivendo ainda períodos onde nós tivemos que fazer cultos online, simplesmente, não podíamos ver os irmãos, não podíamos estar próximos, sentir, né, o olhar, pelo menos, do irmão, do calor humano. E o que Deus está movendo nas nossas vidas? O que nós, como igreja, precisamos entender? Que nós temos que batalhar em oração. Nós temos que prevalecer em oração. Não é tempo de esmorecer, não é tempo de não orar, não é tempo de não buscar, não é tempo de olhar, me perdoe os irmãos, e sermos fatalistas. Ah, não, não vai acontecer, já tem um final desta forma, qualquer coisa que nós fizermos não vai mudar. Não. Em nome de Jesus, a oração, ela move todas as coisas. Em nome de Jesus, nós oramos e Deus responde. Nós oramos e Deus age sobre as nossas vidas. Nós oramos e Deus levanta o abatido, firma o joelho tremente, fortalece as mãos. Então, você e eu, como intercessor, como aquele que busca, temos que orar realmente uns pelos outros. Orar pela liderança da igreja, orar pelo membro que está mais fraco, orar pelos trabalhos da igreja e clamarmos a Deus que o Senhor nos mostre, que o Senhor fale ao nosso coração.
que nós possamos ver, né, que a oração do justo muito pode em seus efeitos. É a Bíblia que diz isso. É a palavra do Senhor que está falando. Não é simplesmente um texto decorado. A Bíblia diz isso. A palavra do Senhor diz que a oração do justo muito pode em seus efeitos. E quando nós clamamos a Deus, o clamor chega aos céus e Deus responde. Quando nós nos colocamos realmente na brecha, buscamos a Deus em intercessão, buscamos a Deus que o Senhor nos leve nessa forma, o Senhor nos mostra e nos faz. Nós precisamos ter a mente de Cristo, né? A Bíblia diz isso. E é interessante, quando nós olhamos o texto de Mateus 4, todos, né, os irmãos conhecem o texto da tentação de Jesus, nós vemos ali que Cristo foi tentado. E mostra que o inimigo tentou a Jesus. E quando nós dávamos aula no seminário, quando nós estávamos ali ministrando algumas aulas, a gente dizia assim, que o inimigo só tentou Jesus porque, em tese, ele imaginava que Jesus poderia cair. A tentação, ela vem para que a gente seja realmente provado. Então, o inimigo tentou Jesus naquilo que era essencial naquele momento, porque ele tinha a ideia que Jesus poderia falhar. E como é que ele não falhou? Sendo homem, prevalecendo em oração, prevalecendo na palavra de Deus. Então, venceu todas as tentações com a palavra de Deus. Então, se tu és o filho de Deus, transforma as pedras em pães. Se tu és o filho de Deus, se joga do pináculo e tantas outras questões. Os irmãos conhecem ali o texto. Então, como é que se vence uma batalha espiritual? Como é que se vence uma guerra no campo espiritual? Não é com armas carnais, mas são com armas espirituais. Então, é orar e buscar de Deus e falar, Senhor, eu preciso, eu estou necessitado, eu desejo que o Senhor opere sobre a minha vida. Então, você e eu, nós precisamos prevalecer em oração. É momento, queridos, de prevalecer em oração. É prevalecer na oração, é orar sem cessar, é orar e buscar realmente. Você deve prevalecer sobre o seu desejo, sobre você mesmo, primeiramente, né? Então, eu disse da tentação de Jesus, porque imaginem se Jesus dissesse assim, realmente, eu sou filho de Deus, e se eu fizer isso, vai acontecer. Realmente aconteceria. Imagine, então, o contrário. As situações, elas vêm sobre as nossas vidas para que nós não oremos, para que nós desanimemos, para que nós paremos. Esta foi a estratégia traçada para que parasse a igreja. Os irmãos compreendem isso? Essa foi a estratégia que foi traçada para que a igreja parasse. Pare o culto. Eles não podem estarem juntos. E graças a Deus, nós conseguimos nos manter ali de forma online, fomos com bastante dificuldades, né? Os irmãos que estiveram ali na igreja, louvando simplesmente com cadeiras, pregando para cadeiras vazias, mas sabendo que os irmãos estavam nas suas casas junto conosco, assistindo, participando e clamando, Senhor, que nós vamos voltar e nós vamos buscar. Então, é prevalecer sobre nós mesmos, sobre o nosso desejo, sobre a nossa vontade, sobre o inimigo das nossas almas, né? Como tenho dito até aqui, que quer realmente nos parar e quer fazer com que nós não busquemos, com que nós não estejamos diante do Senhor, que nós estejamos realmente fracos, entristecidos, mas em nome de Jesus, nós não vamos estar fracos, nós não vamos estar entristecidos e nós vamos prevalecer, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o Senhor de todas as coisas. Então, as vitórias espirituais, elas são, no geral, ganhas no campo espiritual, em guerra espiritual. Nós temos poder, né, no Senhor Jesus, nós temos que produzir frutos no Senhor Jesus, temos que aprender a lutar em oração. Se não estivermos dispostos a lutar, nós não podemos esperar grandes vitórias.
se nós não estivermos dispostos a passar tempo em oração, buscando o Senhor, nós não podemos esperar grandes vitórias, grandes milagres, grandes acontecimentos, mas quando nós realmente nos colocamos e buscamos o Senhor então opera. Eu fiz aqui algumas anotações, né? A oração de Daniel, ela foi concedida, né? O que Daniel clamava ao Senhor, no capítulo 10 de Daniel, ela foi concretizada. Deus ouviu o clamor de Daniel, mas prestem atenção, durante 21 dias, as suas respostas foram adiadas. Então, quando nós olhamos ali o texto de Daniel 10, de 12 a 13, o texto mesmo diz, né, o Senhor falando que a oração de Daniel, ela foi ouvida desde o primeiro dia, mas existia uma oposição a Daniel, a oração de Daniel. E ele permaneceu 21 dias orando ao Senhor e buscando ao Senhor para que o Senhor respondesse a sua oração. Então, nós passamos tempo orando, nós buscamos a Deus e Deus então responde. Se Daniel tivesse desistido, não tivesse jejuado, não tivesse lutado em oração, talvez não teria alcançado. Se tivesse parado um dia antes, tivesse feito 20 dias, se não tivesse feito 21, talvez não teria alcançado. Mas como ele orou, e nós vimos ali esse mover do Senhor, nós temos o capítulo 10 de Daniel. Como ensinamento para as nossas vidas, permanecer em oração. E como eu costumo orar, e como eu costumo dizer nas pregações, né? Nós temos aqui esse texto, Daniel orou 21 dias, nós temos Jacó lutando com um anjo uma noite, e como eu disse lá algumas vezes, já pregando 30 segundos na presença manifesta de Deus, dentro da vontade de Deus, pode transformar uma situação. Sempre dentro da vontade de Deus, sempre dentro daquilo que Deus tem para nós, sempre dentro, buscando a Deus em oração para que Deus faça a sua vontade, para que Deus opere. Então, nós temos inúmeros exemplos de oração e de buscas incessantes diante do Senhor na Bíblia para que sejam respondidas as orações. Daniel, então, recebeu a sua vitória orando ao Senhor. No Getsemane, Jesus orou durante 3 horas até que prevaleceu. Então, algumas batalhas nas nossas vidas, elas vão ser traçadas em jejum, com lágrimas, com oração, mas, queridos, em breve a resposta vem. Essa é a certeza que nós temos no nosso coração. Quando nós entramos numa batalha, né, quando nós entramos numa luta espiritual, numa luta em oração, nós temos que ter a certeza. Deus está no controle de todas as coisas, e maior é o Senhor, e maior é Ele, e vai fazer o impossível acontecer. Então, quando eu leio isso, eu não imagino um Daniel não crendo que Deus operaria. Eu creio num Daniel entrando numa luta com Deus, não com Deus, mas numa luta em oração, e sabendo que Deus responderia. Sabendo que Deus responderia. Eu não digo aqui nessa manhã que os irmãos não creem dessa forma. Eu sei que os irmãos têm orado, nós temos clamado a Deus ali no grupo de oração e tantas outras vezes, e Deus tem respondido. O que tem estado no meu coração nessa manhã é para que nós permaneçamos, independente do que venha acontecer, independente do que estamos passando, nós temos que prevalecer em oração. Deus não mudou. Nós, muitas vezes, mudamos em pensamentos e em situações. Deus continua sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje, eternamente. Aquilo que Deus operava no passado, Ele continua operando no dia de hoje. As orações que eram respondidas no passado, elas são respondidas no dia de hoje. Aquilo que a igreja brasileira fez no passado, ela vai fazer nos dias de hoje, porque Deus continua sendo o mesmo Deus. O que depende é de nós, que nós realmente estejamos dessa forma, entremos em oração sabendo que Deus vai responder, não duvidando, sabendo que Deus vai operar, sabendo que Deus vai agir, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu vou abrir no meio, eu vou abrindo alguns textos. Isaías, no capítulo 62,
Ele diz assim, ó, 62 versos... deixa eu abrir aqui. Isaías 62, de 1 a 7, ele diz assim, ó, por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, me não aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como a tocha acesa. E as nações verão a tua justiça e todos os reis da tua glória, e chamar-se-ão por um nome novo que a boca do Senhor nomeará. E serás como a coroa de glória na mão do Senhor, em diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará mais assolada, mas chamar-se-ão Efizibá e a sua terra Beulá, porque o Senhor se agrada de ti e com a tua terra o Senhor se casará. Porque como o jovem se casa com a sua donzela, assim os seus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo teu Deus. Ó Jerusalém, sobre os teus muros, os guardas que todo dia e toda noite se não calarão. Vós que fareis menção do Senhor, não haja silêncio entre vós, nem sejais em silêncio, até que confirme e até que ponha a Jerusalém por louvor da terra. Aqui tem um testemunho de Isaías acerca daquilo que Deus está fazendo. Então, Deus fala acerca da sua justiça, acerca de não se calar, de não estarmos calados, de buscarmos realmente, de andarmos realmente, de não nos sentirmos desamparados, de não estarmos prostrados. Deus está conosco, Deus é o Senhor da nossa salvação, Ele é o Senhor que está sempre conosco, e nós buscamos a Deus em oração, e nós fazemos menção do nosso Deus. Neemias prevaleceu em oração, orando de dia e de noite. Nós olhamos lá Neemias, capítulo 1, versículo 6. 1 Tessalonicenses 3:10, Paulo orou dia e noite, prevalecendo pelos novos convertidos e pelas igrejas. Então, orando dia e noite. Jesus frequentemente orava a noite inteira. Quando nós olhamos ali 1 Coríntios 6:12, ele diz assim, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Então, é prevalecer, queridos, em oração. Eu estive, talvez, olhando de uma forma diferente para essa última aula. Falando realmente dessa nossa busca que tem que ser incessante. Essa nossa busca que tem que ser constante. Dessa busca que tem que ser em todo o tempo. Desse desejo realmente de querer ver se cumprir a palavra do Senhor. Deus te faz uma promessa. Deus te promete alguma coisa. E Deus espera que dentro da promessa que Ele te fez, você busque intensamente o cumprimento dessa promessa. Deus diz que vai fazer algo sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja. E nós, como igreja, nos levantamos em oração e clamamos a Deus, cumpra-se a sua vontade, cumpra-se a sua promessa. Nós estamos aqui, nós estamos preparados, nós estamos dispostos a entrar em oração e busca para que o Senhor opere. Então, quando o Senhor fala sobre os nossos corações, nós devemos colocar a nossa fé em ação, colocar a nossa dedicação no Senhor. Então, cada um de vocês é muito importante, como coluna de oração, como membros individuais que clamam ao Senhor de dia e de noite, até que venha o cumprimento da palavra do Senhor, até que venha o cumprimento daquilo que Deus prometeu à nossa igreja. A igreja não é dos pastores, a igreja não é do membro específico, a igreja é do Senhor Jesus e cada membro faz parte dessa grande obra que o Senhor fez. Então, nós entendemos que nós devemos, então, orar uns pelos outros, nos preocuparmos mais uns com os outros, clamarmos realmente que Deus opere.
que o Senhor fortaleça cada um de nós. Vemos os exemplos, né, de Jesus orando, de Neemias orando, o testemunho de Isaías, e tantos outros textos e tantos outros clamores que são feitos diante do Senhor, para que o Senhor responda, para que o Senhor opere, para que o Senhor faça acontecer, para que o Senhor faça a sua vontade sobre as nossas vidas e nos leve a colher os frutos daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, aquilo que o Senhor tem preparado para nós e reservado para aqueles que o amam. Lucas 18, os versos 7 e 8, diz assim: E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, o texto diz assim: E não fará justiça ao Senhor para aqueles que clamam de dia e de noite? Então, Deus é um Deus que não ouve a oração e não responde a oração? Não, Deus é um Deus que faz justiça. Deus é um Deus que responde a oração. E aí o versículo ele termina dizendo: E quando o Filho do Homem voltar, ele vai achar fé na terra? E aí você responda, eu respondo do meu coração. Entendem? Se nós não buscarmos a Deus, se nós não dedicarmos tempo em oração, se nós não olharmos para as promessas de Deus e buscarmos o cumprimento, e não estivermos realmente firmados nele, talvez nós desmoreçamos. Mas se nós estivermos firmados no Senhor, estivermos olhando para Deus, estivermos crendo realmente que Deus está no meio de nós e que Deus está operando, nós teremos fé. A nossa fé será renovada de dia e de noite. A nossa fé será acrescentada. Nós buscaremos e o Senhor falará ao nosso coração. Nós oraremos uns pelos outros. Senhor, fortalece a tua igreja. Senhor, fortalece o irmão. Fortalecei os joelhos cansados e as mãos trementes. Buscai para que o Senhor opere. É tempo de dedicarmos a nossa vida em busca incessante pela vontade de Deus para nós, né? Para que Deus fale. Deus tem trabalhos específicos, ministérios específicos para alguns, mas trabalhos para todos. Deus quer que nós busquemos a Ele. Deus quer que nós tenhamos a nossa fé renovada, a nossa mente renovada. Entendamos e creiamos que dentro de toda essa situação que nós estamos vivendo, Deus continua sendo o mesmo Deus de sempre. Deus continua operando sobre as nossas vidas. Deus continua no controle da história. Deus continua sendo o Deus que opera o impossível. Deus continua sendo o Deus que levanta o abatido. Deus continua sendo o Deus que cura, que restaura, que transforma, que levanta o abatido, que faz a mulher estéril ser alegre mãe de filhos, que faz com que olhemos o caminho e tenhamos o desejo de permanecer na presença do Senhor. Então, o Senhor quer te levantar, o Senhor quer me levantar em oração, em coluna de oração, em busca realmente incessante pela vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, de um Deus que no alto da sua majestade se importa com cada um de nós, um Deus que no alto da sua majestade nos leva a orarmos e a termos essa certeza que Ele está fazendo, que Ele está operando, que Ele está agindo, que Ele é o Senhor de todas as coisas, que Ele é o Deus que faz o impossível acontecer. Ele é o Deus que nos leva, queridos, a permanecermos dessa forma. E nós temos que, então, termos essa prática sobre a nossa vida, né? A oração é uma prática, só se aprende a orar orando. Um dos meus filhos essa semana disse: não sei orar. Não sabe orar? Então você tem que começar a orar. Como é que você aprende a orar? Orando. Como é que você se fortalece? Orando. Então, você deve orar em espírito. A oração é uma arte e só o Espírito Santo pode nos ensinar. Ele é o doador de toda a oração.
Então, a oração, como eu disse, a gente costuma dizer, a oração é falar com Deus, a oração é se colocar diante do Senhor, a oração é uma prática. Então, aquele que canta, ele ensaia para poder cantar. Que toca, ele ensaia para poder tocar melhor. E a oração? É orando que nós aprendemos a orar. É orando que nós temos intimidade com Deus. É orando que nós vamos adentrando as regiões celestiais no Senhor. É orando que nós vamos aprendendo de Deus. É orando que nós vamos tendo do Senhor mais o fortalecimento para que nós possamos vencer. Então, você ora e Deus responde. E você se alegra e você ora mais. E você ora e Deus transforma uma situação. E você vê que Deus transformou a situação. Então você clama mais. É você buscar e receber. Porque a palavra diz isso. Batei e dar-se-vos-á. Buscais e achareis. Então, cada momento, cada degrau que nós vamos vivendo na presença de Deus, Deus vai nos levando a um patamar maior. E nesse patamar maior, nós vamos crescendo em Deus. E a oração é dessa forma também. Nós oramos para que Deus opere sobre as nossas vidas. Nós oramos para que Deus nos faça prevalecer primeiro contra nós. Porque o maior inimigo de nós mesmos somos nós. Meu maior inimigo sou eu mesmo. E quando eu entro numa situação já duvidando daquilo que pode acontecer, eu já não consigo alcançar. Quando eu entro em alguma situação já sabendo ou imaginando, talvez isso possa dar errado, já fica mais difícil, porque eu coloco uma barreira. Então, quando nós entramos em oração, crendo que Deus vai responder, Deus responde. Deus responde. Deus sempre responde a oração. Jesus disse isso. Eu sei que sempre tu me ouves, mas Jesus orava todo o tempo. Eu sei que o Senhor me ouve. Então, nós sabemos que Deus nos ouve. Nós sabemos que Deus nos ouve. E nós continuamos em oração. Traga à sua memória aquilo que Deus já fez. Né? Estamos quase finalizando o ano. Estamos no último mês do ano. Muitas foram as nossas dificuldades, mas traga à sua memória quantas vezes nós oramos e quantas vezes Deus respondeu. Quantas vezes você foi para a igreja dizendo, Senhor, hoje eu preciso que o Senhor fale ao meu coração. E Deus usou alguém para falar ao seu coração. Quantas vezes você já orou e Deus já mudou uma situação. Então, esse Deus, ele não muda, queridos. Deus é um Deus imutável. Deus, na sua essência, ele é imutável, ele não muda. Ele não muda, ele não tem sombra de variação. Nós temos, nós variamos. Deus nunca muda. Deus nunca volta ou não responde à oração. Então, orarmos realmente em espírito, né? Buscarmos a Deus. Devemos ser cheios do Espírito Santo e vivermos em espírito. Prevalecer realmente no espírito de intercessor. Prevalecermos realmente dentro daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. O crente não precisa... Vamos lá. Bem dessa forma, o crente não precisa ter medo, né? O mal do século é esse, é nos colocar medo, receio. Essa é uma estratégia, até usada também por essa situação toda que nós vivemos de afastamento. Você sozinho, parece que você... Quando você está sozinho, você fica com medo. Vou colocar esse medo entre aspas. Por quê? Você se sente só. Mas saiba que você nunca está sozinho, porque o autor e consumador da sua fé está contigo. E quando nós clamamos, ele responde. E quando nós buscamos, Deus age. E quando nós clamamos a ele, o Senhor opera. E então o Senhor nos dá força para que nós continuemos em oração. Então o Senhor dá força e nos mostra que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o amam. O anjo do Senhor está sempre ao nosso redor. Então nós buscamos a Deus em oração, nós intercedemos pelo irmão, nós clamamos a Deus e o Senhor responde. A minha oração é que o Senhor fortaleça cada um de vocês como coluna de oração na casa de oração Agape. Vocês que estiveram em todas as aulas, os irmãos que não estiveram, que pegam os links, que assistem, aqueles que são do Senhor,
aqueles que buscam realmente, sejam fortalecidos por Deus nesta manhã, creiam que vocês vão prevalecer em oração, que vocês vão prevalecer na presença de Deus, que nós vamos prevalecer naquilo que o Senhor tem colocado, que quando nós buscamos, o Senhor responde, que como Neemias clamou, Deus respondeu, que como Josué clamou, Deus respondeu, que quando Elias orou, fogo desceu dos céus, que quando Josafá se sentiu acuado e orou ao Senhor, o Senhor disse, ficai parados e tão somente veja o livramento que hoje vos darei. Essa é a maravilha de servir a esse Deus, a certeza de que Ele está trabalhando em favor daqueles que nele confiam. Ele é o Senhor que opera o tudo em todos, Ele é o Senhor que faz o impossível acontecer. Ele é o Deus que opera sobre as nossas vidas e que faz com que nós vejamos e que nós creiamos que Deus está trabalhando. Então, preparei, falei de forma muito rápida, mas acerca dessa certeza que nós temos que ter nessa oração, nesse desejo de prevalecer. Então, a oração é uma guerra realmente, é uma batalha. O Senhor disse assim, que na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne ela é forte no sentido de derrubar o homem, mas ela é fraca em questões espirituais. Então, como que nós nos fortalecemos em oração? Aquilo que nós mais alimentamos é aquilo que prevalece. Então, se nós oramos mais, nós somos mais fortalecidos. Se nós deixamos de orar, as situações elas vão ficando complicadas. Então, quando nós buscamos e nós oramos e nós clamamos, o Senhor certamente responde, queridos. Essa é a certeza que nós temos que ter no nosso coração. Eu sei que vocês têm isso. Eu sei que vocês têm no coração de vocês essa certeza. Mas é o prevalecer. Nessa manhã, o que Deus colocou no meu coração é nós realmente vivenciarmos essas maravilhas. Quanto ainda Deus tem para fazer em nós? Quanto ainda Deus quer operar? O que Deus quer fazer com cada um de nós? O quanto nós temos realmente o desejo de ver o Senhor operando e cada um de nós, como membros individuais e como corpo de Cristo, sendo cheios do Espírito Santo de Deus, tendo o que falar, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, que Deus nos fortaleça ainda mais, que Deus prevaleça sobre as nossas vidas, que nós possamos prevalecer em oração, que nós possamos buscar a Deus em todo o tempo, que nós possamos ter essa certeza, que quando nós clamamos, Deus responde. Que quando nós buscamos, o Senhor age. Que quando nós nos colocamos de joelhos para orar, para interceder por uma vida, para buscar no Senhor, ou para buscar por nós mesmos, que por muitas vezes nós precisamos orar por nós mesmos, para que Deus nos fortaleça, para que nós consigamos vencer as batalhas ou ajudar os irmãos em oração. Então, temos que ter essa certeza no coração, que Deus opera, que Deus age, e que Deus continua sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Amém, queridos? Podem falar agora. Falei demais. Disparei aqui igual uma metralhadora. Ninguém tem nada para falar? Eu vou falar, como sempre. Eu gosto muito desse versículo de Tiago 5,16, que fala: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Então, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Nós somos justificados por Deus, né? E eu acho maravilhoso isso, porque cada um de nós tem algo que ser tratado por Deus, porque nós não somos perfeitos, nós temos sempre o que melhorar, nós temos sempre o que crescer, e nós temos as enfermidades da nossa alma para serem curadas. E olha que interessante, né? Orai uns
pelos outros para que sareis. Então, enquanto eu intercedo pelo meu irmão, e o meu irmão intercede por mim, nós somos curados das enfermidades da nossa alma, principalmente, eu creio, né? Então, das coisas espirituais, eu estou na brecha pelo meu irmão, mas o meu irmão está na brecha por mim. E nós dois somos tratados, trabalhados por Deus, aprimorados por Deus, santificados por Deus, né? Curados das enfermidades da nossa alma. Isso é muito precioso. Nós precisamos um dos outros. Nós precisamos estar perto cada vez mais e a gente poder interceder um pelo outro, para que a gente seja curado. E sermos um povo sadio, um povo cheio do Espírito de Deus, um povo conhecedor da palavra de Deus, um povo que realmente tem o que dar. Se nós vamos receber muitas almas, como o Senhor nos prometeu, nós temos que estar prontos para receber essas almas. Nós precisamos estar curados, porque a igreja é um grande hospital. Todos nós temos as enfermidades da nossa alma. E nós vamos receber pessoas que são ainda mais enfermas que nós. Então, nós temos que estar prontos, preparados, cheios, transbordantes, para que essas almas sejam alcançadas e transformadas pelo poder da palavra e do Espírito de Deus. E pelo amor que nós devemos ter em nossos corações pela vida de cada um desses que se achegam, né? Que vão se achegar. Em nome de Jesus. Né? Então, é muito importante isso, né? O interceder uns pelos outros. Aí nós vamos sarar, dos dois lados. Eu achei interessante quando o pastor Luiz comentou que assim, a gente tem que prevalecer contra nós mesmos, né, em primeiro lugar. E realmente é uma luta, primeiro contra nós, porque a gente impede muitas vezes o mover do agir de Deus em nós, né, para que a gente também tenha o que dar, como a Manu falou. Porque a gente precisa buscar no Senhor nessa oração para melhorar o nosso relacionamento com Deus e ter essa vida de vigiar, né? E esse vigiar e esse orar que o pastor comentou, ele também trata muito daquilo que a gente tem como prioridade, né? Que se o Senhor está à minha frente, eu vou buscar as coisas que são do alto, né? Ainda que eu esteja fazendo as coisas na terra, eu vou fazer, mas com os olhos no alto, né? Sempre olhando para as pessoas, para as almas, com um interesse espiritual. Vendo que às vezes alguém que nos trata mal, que nos ofendeu, aquela pessoa está doente. Não tomar ofensa direto para nós, né? Não querer tratar as coisas ao nosso modo. Se a gente estiver em oração e vigiando, a gente vai ter esse discernimento do Senhor, né? De levar tudo ao Senhor, de saber que Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa defesa, é Ele quem vai à nossa frente, né? Quem luta por nós, né? E aí, algo que eu ouvi nesses dias, eu não me lembro de quem, mas ele falou assim, olha, o inimigo não quer que você faça a vontade dele, ele quer que você faça a sua vontade, já é o suficiente. É a sua vontade. E que é o morno, né? Porque a sua vontade, muitas vezes, não é estar ligado a Deus, ligado à videira, né? É você estar, muitas vezes, distraído. Ele não quer, às vezes, não é só o pecado, mas é distraído. Quando você está distraído, você não vigia, né? Então, e há muitas distrações, né? Então, a gente tem o lazer, tem coisas legais para a gente fazer, muito bem, mas o Senhor precisa participar do nosso lazer, da nossa alegria, né? O Senhor quer estar envolvido em tudo, mas quando é um tipo de alegria que é só voltado a algo que não produz fruto nenhum, não edifica, não está trazendo comunhão, a gente precisa rever, né? Estar realmente nessa vida diária, de se policiar todos os dias e falar, Senhor, toma conta, né? Toma conta desse espaço e me ajuda a ser aquilo que o Senhor tem para mim, né? Amém. Vou colocar o celular da Érica aqui. Estou lendo um livro que se chama
o poder secreto da oração e do jejum. E é engraçado que quem escreveu esse livro é um indiano, né? De 900 anos de tradição indiana, de uma alta casta, que foi salvo um dia pelas mãos de uma missionária, que pediu um copo de água estrategicamente e deu de presente uma Bíblia. E esse homem passou a devorar a Bíblia. E ele conta uma coisa interessante, que ele trabalhava num centro de recuperação de pessoas com problemas mentais. E um dia ele estava lá trabalhando, não tinha tanta experiência com o Espírito Santo, tinha uma tradição de igreja mais morna, mais fria, né, de igreja mais que não cessacionista, né? E aí o Senhor falou para ele assim: esse tipo só sai com jejum e oração. Então ele trabalhava ali, ele era não sei se ele era um enfermeiro, um médico, mas ele amou ali um jovem, né, que se cortava, que se debatia, que se machucava. E o Espírito Santo falou claramente: você vai jejuar por 3 dias para eu libertar essa vida. E jejuou 3 dias e no terceiro dia ele orou, colocou as mãos. Ele fala que esse jovem subiu assim muito alto, mais alto do que a gente imagina, no chão, caiu no chão, imediatamente foi liberto, abraçou ele, começou a chorar. E isso, é por que contar isso, né? Eu vejo a nossa igreja caminhando para isso. É uma bênção, né? A pandemia, vamos falar que ela teve um elemento ali, um pouquinho de perseguição, né? Um pouquinho, para a gente poder começar a entender como é que funciona isso que vai acontecer no futuro, né? E a perseguição, ela tem que gerar justamente oração, né? Você vê as igrejas da China, né? Como eles são, a base deles tem que ser a oração. Não dá para não ter oração. Sem oração, a igreja não prospera. A gente sabe que os grupos se revezam em oração. Esse negócio de relógio de oração, para eles, é contínuo. Desde que começou ali, portas abertas, algumas missões, até hoje eles têm oração em contínuo, né? E a gente começou a aprender um pouco disso. Tem o próprio grupo de oração, né, da igreja. E acho que o que Deus quer que nós nos aprofundemos é que a gente deve continuar apresentando os nossos pedidos, mas a gente tem que cada vez mais perceber e sentir aquela dor, aquele problema, e ser capaz de se sacrificar como Cristo se sacrificou, porque Ele é modelo em tudo para nós, inclusive de sacrificar o seu tempo, os seus prazeres, que é, por exemplo, comer é um prazer, né? Eu estou aqui com a mesa de café na minha frente, louco para comer, né? E aí você pegar e falar, não vai comer. Você vai passar o dia sem comer. Aí amanhã você passa o dia sem comer, e amanhã você passa o dia sem comer, porque eu vou libertar alguém. Então parece o preço alto, mas o resultado é tão extraordinário, é tão esplêndido, que esse preço é muito pequeno. E nós temos que aprender a pagar esse tipo de preço para diversas outras coisas, para nós termos mais poder de Deus, para nós libertarmos vidas que parecem casos impossíveis, né? Problemas difíceis. E já pensou, né, se toda a igreja, ou boa parte dela, pudesse viver isso, né? Como que a gente poderia trazer esse reino de Deus para o nosso bairro lá, né? Da igreja, para tantos lugares. A nossa luta ali, né, contra um centro ali do lado da igreja, e a gente olhar para isso e falar, essa luta é nossa, e ela se dá nas regiões celestiais. A oração é algo maravilhoso mesmo, que a gente tem que pôr em prática, e nessa questão intercessória. A gente tem que crescer muito nisso, né? De olhar para o outro e falar, o Getsemane, né, que o pastor Luiz citou, Jesus está lutando contra exatamente isso, né? A sua vontade de não sofrer, mas amando tanto as nossas vidas e pedindo ao Pai para ajudá-lo a fazer isso, para estar com Ele, para que Ele possa, num ato, né, de entregar a sua vida sacrificial, salvar toda a humanidade. E a gente às vezes é convidado a fazer um ato de sacrifício, né, de orar, de interceder, de jejuar. E a gente tem muita dificuldade, a gente precisa
melhorar muito nisso. Eu estou correndo muito com isso, assim, sabe? E quero incentivar os irmãos, a gente realmente ter essa prática do jejum e da oração, né? Amém. Mas o Senhor, amado Senhor, eu queria lembrar uma frase do Billy Graham, que ele fala, né? Ajoelhe-se e não levante até que você tenha encontrado intimidade com Deus, né? Jesus. E a oração, ela é tão maravilhosa que quando a gente realmente se ajoelha, a gente entra numa outra dimensão, né? A oração, ela tem uma importância tão grande nas nossas vidas que ela preenche qualquer lacuna. E agora eu vou até citar a irmã Zilda, quando nós limpávamos a igreja, ela me edificou muito uma vez que ela falou, né, que como ela gosta de morar no litoral e ela mora sozinha lá, ela falava: "Ah, eu tenho muitas pessoas aqui comigo". Não sei se ela vai se lembrar, mas ela falava isso para mim, né? Eu é mesmo, irmã Zilda? Ela falou: "Sim, quando eu vou à praia, eu chamo o meu esposo, porque Jesus, ele é o esposo das viúvas. Então, vamos, esposo, que eu estou indo para a praia dar um mergulho". Então, quando eu preciso de um amigo, eu ajoelho e falo: "Ai, Jesus, meu amigo, eu preciso de você agora para resolver isso". Quando eu estou chateada ou eu estou com manha por algum motivo, eu vou chorar aos pés de Jesus. Então, Jesus, ele preenche qualquer lacuna nas nossas vidas. Basta que a gente realmente se ajoelhe, né, e busque essa presença de Deus, essa experiência maravilhosa. Como a Erika disse, né, a gente chama Jesus para a nossa rotina. Às vezes a nossa rotina é tão dura, são tantas coisas para resolver, a cabeça da gente ferve, mas a gente precisa chamar Jesus para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, para sermos tratados, curados, edificados e, com isso, edificarmos outras pessoas. Então, todas as vezes que se fala de oração, eu me lembro muito dessa frase, né, do Billy Graham, né? Ajoelhe-se e não levante até que você tenha conseguido encontrar algo parecido que ele diz, né? Intimidade com Deus. E saber que ele é o Jesus, ele é o esposo, ele é o amigo, ele é o advogado das nossas causas, né? A gente não precisa se justificar porque ele nos justifica. Então, nós precisamos entender o poder que nós temos em Deus quando nós oramos, que infelizmente muitas pessoas carentes de Jesus não têm. Então, assim, eles não entendem como que a gente pode passar por tantas provações e continuar firme, mas é porque nós temos Jesus e a oração nos leva mais próximo dele, tanto que a gente não consegue entender algumas maravilhas, né? Fala: "Nossa, aconteceu isso, eu orei, aconteceu isso", porque é normal, Jesus faz acontecer, né? E a gente precisa ter essa experiência com Deus, e somente a oração vai nos levar a isso. Quanto mais orarmos, mais vamos querer estar perto de Deus através da leitura da palavra e da oração, e vamos chegar perto do que Jesus espera de nós, e a gente vai começar a entender o propósito dele nas nossas vidas, e até o silêncio dele a gente não vai questionar mais, mas vamos entender que algo maravilhoso ele vai fazer por nós. E assim eu desejo cada vez mais estar mais próximo de Deus através da oração e ouvir ele falar. Então, assim, eu fui muito edificada pela irmã Zilda nesse dia na igreja, que eu achei muito legal. Ela falou: "Ih, eu tenho um monte de gente aqui comigo, Jesus, o meu esposo, meu advogado, meu amigo, todos eles estão juntos aqui". Então, assim, a gente não se sente nem com solidão, né? Às vezes as pessoas estão tão solitárias, mas quando realmente a gente tem uma comunhão com Deus, buscando a palavra, tudo isso sai, porque ele está sempre presente nas nossas vidas. A Quero paz, falar. irmãos. Oi, Já que eu fui Zildinha. citada pela irmã Sandra, então eu vou falar.
É mesmo. A gente ter essa comunhão com o Senhor é maravilhoso. Aí entra o orar sem cessar, né? Então, você abre o olho de manhã, você já clama, Senhor, preciso de Ti. Senhor, venha comigo. Senhor, me dirija. Senhor, me guarda. E tudo que você vai fazendo durante o dia, está conversando com o Senhor. Eu acho que é um amigo real mesmo, de todas as horas. E o Senhor tem colocado vidas no meu caminho que eu posso falar disso. Então, quando eu estou na praia, converso com alguém. Outro dia conheci uma mulher, estava muito triste, ela veio de Minas, o marido tinha separado, tal. Eu falei, fala com Jesus, Jesus é o nosso melhor amigo, ele te ouve quando você busca. Um coração que busca o Senhor, ele se revela. Daí ela falou, ai, mas não é tão simples. Ela contou as dificuldades. Daí eu contei minha experiência, né? Eu falei assim, entra no teu quarto, fecha a porta, imagine Jesus sentado na tua cama, você ajoelha e debruça a tua cabeça no colo de Jesus. E ali você derrama o teu coração, você conta para ele tudo que você está sentindo, tudo que se passa com você, e você vai ver o abraço de Jesus, como ele é real, como ele é vivo. A mulher já encheu o olho de água e falou assim, eu vou conversar com Jesus. Então, Deus vai tratando no íntimo de cada um. Essa pandemia, eu acho que Deus tratou na individualidade, tratou no íntimo, porque muitos buscaram socorro por vários motivos. Mas eu gosto de viver cada dia dizendo, a alegria do Senhor é a minha força, tudo posso no Senhor que me fortalece. E não é ser negacionista, mas eu procuro evitar notícia ruim, eu quero só ouvir coisa boa, porque eu quero viver a bênção do Senhor, né? E tudo começa na mente, se você fica pensando coisa ruim, o teu dia vai para um caminho que não vai agradar ao Deus. A alegria do Senhor é a nossa força, então a gente luta contra todas essas ataques malignos, né? Mas preservar em oração é edificante, é gostoso, e o Senhor sustenta. E outra coisa, o jejum. O jejum é você dizer para a carne, isso não, quem manda aqui é o Espírito, isso não. Não é fácil, não, porque é tão bom, né, saborear tantas coisas, mas tem uma hora que você fala assim, agora não, e vai treinando, e o Senhor vai dirigindo, né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nos aperfeiçoe na oração com os irmãos, na oração uns aos outros, né? Porque às vezes também a gente ora e nem acredita tão simples. Eu estava conversando com a minha irmã por telefone, ela reclamou tudo que estava se queixando, eu falei, vamos orar. E oramos. Daí à noite eu fui dormir, Senhor, cura a tua filhinha, cura, visita, opera. No outro dia eu liguei para ela, falei, como você está? Ainda como que questionando, né? Melhorou? Zilda, eu estou bem, fiquei bem. Então, o Senhor ouve o nosso clamor, né? Ele opera. Eu falei, graças a Deus que você melhorou. Ela falou, graças a Deus mesmo. Então, é o orar um pelos outros. O Senhor ouve o nosso clamor. E Ele tem alegria nessa comunhão. E Ele nos dá essa alegria. Deus abençoe, queridos. A paz. Obrigada, irmã Sandra, pelo carinho. Não é só ela, não, nós também. Obrigada, queridos, pelo carinho. Amo vocês. Hoje o pastor Otel, posso falar? Pode. Não vou esperar ele. Pode. Então, eu estou comentando aqui com a Ana o seguinte, essa questão da oração é uma coisa que eu tenho muito... Eu oro a Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, no Espírito Santo. Então, eu faço muito essa divisão. E eu vejo assim que muita gente não faz. E talvez seja uma aula a ser falada. Porque todo mundo adora Jesus de uma maneira tão esplendorosa que às vezes nem lembra que o executor é Deus, né? Porque o Jesus, eu amo Jesus, adoro Jesus, é meu Salvador, meu Senhor, eu não sei nem explicar.
Mas a questão da oração, podem falar se eu estou errada, eu de boa. Mas eu vejo assim, Deus, pode ver que toda oração que eu escrevo, Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. E o Espírito Santo, que na verdade, ele que está aqui do lado, falando, Beth, meu, você está errada. Ele que causa o peso, a tristeza, porque pelas minhas atitudes, vocês sabem que eu sou o Malco lá, que eu puxo o Pedro, que corta mesmo a orelha do cara, eu sou essa pessoa. Tanto que eu clamo a Deus para que eu mude, porque eu vou lá e passo a faca mesmo, depois é difícil consertar, né? E o Espírito Santo que me faz ficar triste por eu ter passado a faca, né? Agora, essa questão de... É Deus quem opera, Deus é o juiz. Não é? E eu vejo que as pessoas se confundem. Estou errada? Ou é o tema para uma aula, né? É um tema que a gente pode estudar, sim. Oração é algo extremamente complexo e amplo, porque não existe uma única forma de oração, existem súplicas, existem clamores, existem rogos, existem diferentes formas de orar que a Bíblia mesmo ensina. Jesus nos ensina uma forma de orar específica, de buscar ao Pai. Todas as coisas são operadas por Ele, mas é difícil você responder isso de uma forma muito simples, mas nós oramos ao Pai através de Cristo Jesus, porque Ele é o único que pode nos levar ao Pai. E o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, ele intercede por nós, ele transforma a nossa oração, porque nós não falamos a língua de Deus completamente, né? Nós falamos o nosso idioma e existe toda uma tradução no meio do caminho. Então, sim, as pessoas fazem algumas confusões, mesmo porque as pessoas não conseguem compreender Deus de uma forma perfeita. E é na forma que a pessoa conhece a Deus é que ela pode buscar. Eu não posso buscar algo que eu não conheço, eu não posso buscar da forma como eu não acredito. Então, assim, é muito pessoal também, e a gente precisa sempre tomar um cuidado para ir ensinando com amor as pessoas a melhor forma de se conduzir diante de Deus, né? Então, se a gente já cresceu a uma maturidade maior dessa vida de oração, que nós temos ouvido os irmãos também comentarem, já temos perseverado há mais tempo nessa oração, conseguimos entender que também nós nos relacionamos com o Espírito Santo de Deus, nós nos relacionamos com Jesus Cristo. São todas pessoas que nós deveríamos ter intimidade. E a nossa forma de ter intimidade é orando. Então, tem horas que nós estamos orando para que o Espírito Santo de Deus, por exemplo, tenha liberdade no nosso meio, se manifeste e opere como uma pessoa. Nós oramos ao Espírito Santo. Nós oramos também em adoração, reconhecendo a Jesus Cristo, porque o próprio Pai o elevou a essa posição. Ele é o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Ele recebe a adoração. Então, existem muitas coisas que nós precisamos ainda aprender, caminhar, continuar, entendendo, sim, que a oração, Deus executa todas as coisas, mas Deus, ele é concorde entre as três pessoas. E isso é uma coisa que muitas vezes a gente não consegue entender com a nossa mente limitada. Eles são concordes. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles sempre foram, desde o começo, concordes em tudo. E nós precisamos crescendo, sim, em maturidade e entendendo que algumas pessoas vão ter algumas diferenças porque ainda não entenderam completamente a revelação de Deus sobre oração, mas a gente tem que sempre instruir com amor, tá bom? Mais algum comentário? Senão nós já demos uma passadinha, a gente fecha por aqui. Mas tem ainda oportunidade, se alguém quiser falar.
Então, amém, irmãos.